Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Nós tivemos a oportunidade de estudar, de trazer. E é engraçado que eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado porque eu acho que hoje... Acho não, né? Sempre quando a gente estuda, a gente traz a oportunidade de uma fala, a gente vivencia. E quando a gente, não só pela fala, claro, não só pela fala, mas eu acho que a gente começa a abrir um olho, a perceber mais o nosso dia a dia. Quando a gente está estudando algo, quando a gente está colocando algo em evidência. E a ideia da gente falar hoje para dentro, olhar para dentro, que é um tema costumeiro dentro da doutrina, eu quero trazer um viés sobre a palavra controle. Controle. É uma palavra que eu ouvi faz uns 4 anos na minha terapia. Naquele momento eu não estava preparado para ouvir sobre essa palavra. E eu vou trazer para vocês, eu vou explicar. Talvez ainda não esteja, mas ela começa a se clarificar. E por que eu estou falando de controle? Porque hoje eu busco meu filho, por volta das 7 horas ele sai da psicóloga. Eu busco ele na psicóloga, aqui perto. Pego ele e venho para cá direto. A psicóloga me para falar sobre ele. E começa. Não, porque blá blá blá, blá blá blá, e eu, meu Deus, é a hora. Né? É verdade, eu tentando ir embora. Tô com a sinusite atacada, já faz mais de uma semana. Compramos online um antibiótico para ser rápido, a gente passa na farmácia e vem aqui. Né? Já penalizado, vamos usar a palavra penalizado, talvez não seja a melhor palavra, mas já atrasado pela psicóloga, que foi um assunto interessante, inclusive importante, eu gosto muito de participar da psicóloga do meu filho, né, do Samuel, tá ali na evangelização. Chego, a atendente demora 50 anos para pegar um remédio. Aí pronto. Aí o Thiago ligando, aí eu falei, meu Deus, eu já estou me desconcentrando, já começa a bater aquele nervosismo, para a gente falar sobre controle aqui hoje, né? E é engraçado. É engraçado a gente saber, e aí talvez eu esteja colocando os burros, o carro na frente dos burros aqui da minha fala, mas uma das perguntas da noite, se não há pergunta da noite a saber, é perguntar para todos, é para a gente refletir, quem está no controle? Quem está no controle da nossa vida? Bom, vamos começar por Deus, tá? Esquece um pouquinho do controle, gente, esquece um pouco. Vamos trazer o Deus. Como é que vamos... A minha primeira pergunta reflexiva para todos vocês na noite de hoje é: como é que a gente imagina Deus, gente? Como vocês imaginam Deus? Eu acho que é histórico a gente imaginar um Deus, né? Aquele senhorzinho sentado num trono, no seu cajado, olhando para um universo depois de ter regido todas as suas leis. Através do livro dos Espíritos, a gente sabe que as leis naturais elas foram criadas lá no princípio de Deus, e a gente não sabe qual é esse princípio. A gente sequer pode chamá-lo de infinito, porque a gente vai estar denominando algo para... A gente vai estar tentando entender Deus com uma palavra português, por exemplo, o infinito, a palavra infinito. A própria espiritualidade lá no livro dos Espíritos fala que não adianta, não tente entender Deus porque você ainda não tem vocabulário. É a mesma coisa a gente tentar ensinar física para uma formiga ou um cachorro, né? Cabe a analogia. Então a gente acaba imaginando Deus de uma certa forma, porque o nosso cérebro ele é associativo. Ele precisa criar associações. É assim que ele funciona. Quando a gente tenta entender algo, automaticamente a gente vai associar alguma vivência, alguma experiência, alguma imagem que a gente já tenha visto. Fisiologicamente o nosso cérebro funciona assim. E eu vou dizer mais. A nossa fala, nosso conceito de Deus, ele é influenciado
Porque a gente já aprendeu há séculos. E a gente vem aprendendo há séculos. Eu vou pegar uma água aqui, gente, porque a boca está seca. E o que aprendemos há séculos, pessoal? Partindo do princípio, somos seres imortais. Temos reencarnações sucessivas. A gente outrora já aprendeu que Deus é um ser que criou a Terra. Muitas vezes a gente já ouviu que ele é um ser punitivo, né? E que isso faz com que a gente associe que Deus é um senhor de fato, que ele cria as leis naturais e agora ele está parado, sentado, deixando com que ela tenha o seu regimento. Seja quase uma energia mecânica. Tá? Mas se a gente for no conceito da Gênese, o próprio Kardec fala, ele faz essa associação. Muitos de vocês acham que Deus é um ser supremo que senta lá e agora, depois que criou suas leis, ele espera. A lei se rege sozinho, causa efeito, é acontecimento sozinho, ou seja, a lei de Deus, ele é inerente, vai acontecer, não precisa fazer mais nada. E logo depois Kardec coloca pra gente que não existe lei de Deus se não existisse Deus. Ou seja, ele é um ser vivo, ele é um ser ativo, e a lei só existe porque ele está ativo. E eu começo trazendo essa atenção para todos nós, essa reflexão para todos nós, também pautado no Livro dos Espíritos sobre o fluido cósmico universal, né? Fazendo analogia que a vida, o fluido cósmico universal é como se fosse um oceano, e nós os peixes. O peixe não é o oceano, nem o oceano é o peixe, mas um são parte do outro. E o fluido cósmico universal é Deus, a natureza é Deus, nós somos Deus. E quando a gente começa a entender esse conceito, a gente começa um pouco a desmistificar aquele senhorzinho sentado com o cajado, deixando a vida acontecer, né? Como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, né? Me levar, a vida leva eu. Mas não, Deus é um ser ativo. É um ser ativo que faz parte da nossa vida. E nós fazemos parte da vida dele. É interessante pensar que quando a gente tem qualquer determinada atitude, a gente possa até brincar, às vezes, falar assim, olha, Deus está vendo, até, inclusive com as crianças, né? Olha, não faz errado, porque Deus está vendo, né? Deus não está vendo, ele está vivendo aqui. Deus vê através dos nossos olhos, então não tem como a gente esconder nada dele. Porque ele é os nossos olhos. Então, dado esse conceito para balizar a nossa conversa de hoje, né, eu trago a segunda pergunta reflexiva da noite, é como está a nossa comunhão com Deus? Como ela é? Quanto tempo do seu tempo Deus está presente? Quanto você lembra dele? Ah, todo tempo, Thiago. Não, é difícil. Ah, tem hora que eu não lembro. Tem hora que a rotina me engole. Isso é uma frase muito comum. É uma frase que é presente na minha vida, eu falo. A rotina me engole. Como que está a nossa comunhão com Deus? Porque essas perguntas que eu estou fazendo agora, reflexiva, ela vai de encontro direto onde eu quero chegar, que é a fala do controle. Já comentei sobre Deus punitivo, né? E olha só que o Emmanuel diz no livro Roteiro. Eu trouxe alguns recortes, eu coloquei numa apresentação para a gente ler junto, tá, pessoal? É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno e inadequado. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente de nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Então, olha que interessante essa reflexão de Emmanuel, que ele traz onde Cristo, nosso mestre, em nenhum momento ele veio para tentar explicar a persona a Deus, até porque não é uma persona. Ele vem para trazer o evangelho de Deus. Ele vem para ser o Cristo vivo, como ele mesmo fala. Ele vem para ser o exemplo
Então ele não tenta explicar. E a gente começa a funilar a primeira reflexão da nossa noite. Esse conceito de Deus, onde que Deus está, como está a minha comunhão com Ele, quem é Deus e como Deus age na minha vida. A gente sabe, através da doutrina espírita, a gente estuda. A doutrina que é um código de ética maravilhoso, onde ela costura muitos modos operantes, muitas tendências, vamos dizer assim. Ela traz para a gente como uma boa nova. Ela traz para a gente como uma pós-fala de Cristo, uma terceira revelação. Uma vez que Cristo traz há 2000 anos atrás, presencialmente, ele continua essa fala através do cristianismo, através da doutrina espírita. E ela é bendita ao ponto de trazer reflexões como essa, de trazer reflexões de como a gente deve operar em determinado momento, para onde que eu vou, onde que eu estou, para onde que eu tenho que ir. E saber e trazer esse conceito de Deus é riquíssimo, porque ele muda. E por que ele muda? Porque ele muda o contexto histórico, que por reencarnações a gente vem acostumando a ouvir, como Deus o agente punitivo. E a gente tem a oportunidade de ter uma doutrina que fala que não, Deus é amor supremo. Calma, você não vai ser punido dessa forma. É amor supremo. A gente tem a figura de Cristo que traz essas palavras no dia a dia dele, enquanto esteve na Terra. Estava ouvindo uma palestra essa semana, e o palestrante espírita, né? E o palestrante, ele traz uma reflexão bem interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Gente, quantos economistas já passaram pelo mundo? Quantos professores já passaram pelo mundo? E aí eu posso falar várias profissões aqui, tá? Mas pastor, um só. E a gente tem a oportunidade de ter exemplo no Cristo. Ele trazer o evangelho de Deus pra gente dar aquele passinho a mais, a gente desmistificar. Pra gente notar que Deus está dentro de nós. Para dar um pouquinho mais de responsabilidade, porque a gente ganha um pouquinho mais de maturidade nesse processo. Deus está dentro de você. Deus não te pune daquela forma, mas existem leis. E essa é a proposta da nossa doutrina. E aí eu volto no tema do controle, pessoal. Sabemos que Deus é a inteligência suprema, né? É a causa primária de tudo. Quem que está no controle? Teoricamente Deus, né? Teoricamente as leis que ele desenhou para que se reja a gente. Mas eu acho que não é o costume dos nossos pensamentos. Eu vou trazer de novo a minha reflexão, o que acabou de acontecer. Estou nervoso na farmácia, com pressa, querendo que as coisas aconteçam logo, porque eu tenho hora para chegar aqui, tem algo nobre para se fazer. Eu tenho minha justificativa. Imagina se alguém se acidenta na minha frente agora. O que eu faço? Eu provavelmente vou fazer isso aqui. E vou correr, porque eu tenho... Não, outra pessoa vai ajudar. É justificável? Não é justificável? Justificável para quê? Dentro do meu critério. O meu critério, que deve ter aí, eu vou chutar, a minha idade espiritual, devo ter, sei lá, 5 bilhões de anos, 6 bilhões de anos. E que eu já acho que eu consigo ter esse controle. Eu já começo a dividir responsabilidade com Deus. Porque eu posso ter o controle também. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho um objetivo. Eu tenho 6 bilhões de anos, afinal. Eu começo a dividir responsabilidade com o Criador. Quiçá, muitas das vezes, eu não consigo, nem só quero dividir, né? Algumas vezes eu acho que eu quero tomar a responsabilidade.
E quando eu falo tomar essa responsabilidade, é que eu quero ter controle de muita coisa, eu quero ter controle de quase tudo, baseado de acordo com os meus interesses. Porque é a minha perspectiva, é a minha visão. Ainda mais enquanto encarnado dentro de uma matéria bruta dessa. Eu tenho a minha opinião. E é importante a gente ter o controle. Porque isso evita sofrimento. Isso evita uma palavrinha, na verdade, duas, né? Que é primordial para a nossa evolução. É relacionamento pessoal. É gostoso ter o controle. Mas a gente vai voltar nessa fase aqui. Bom, a gente é mais facilmente, a comunhão de Deus, com Deus acontece mais facilmente quando a gente está em um momento de dor. É bastante comum, inclusive as falas aqui, e são importantes, dizer que a dor é um processo educativo. E de fato é. A doutrina nos traz isso. Porque dentro da dor é o momento que a gente vai lembrar de Deus. O próprio Evangelho fala, olha, a prova da riqueza é uma prova mais difícil que tem. Mais ainda que da miséria, da fome. Porque dentro da miséria, da fome, a gente está lá enfrentando uma dor. E a gente consegue se aproximar de Deus. Porque a gente precisa. A gente pede socorro. Agora imagina a prova da riqueza, onde temos os recursos financeiros que podem atenuar dores. É mais difícil a gente pensar em Deus. Então é através da dor que a gente se conecta com o nosso Senhor. Com a espiritualidade amiga, com o mestre. É a dor educativa. Ainda uma dor essencial. E essas dores, focando, agora falando sobre nós, a gente começa a sair um pouco de Deus e começa a ir para nós. Essas dores que a gente mede com a nossa régua. A gente mede com a nossa experiência. A gente mede com aquilo que está marcado no nosso perispírito através das outras encarnações. Porque a minha dor dói. O meu atraso tem que ser corrigido logo, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que estar aqui. A minha sinusite dói e ela me incomoda e eu preciso ir na farmácia e comprar um remédio. Eu estou dando uns exemplos pequenos, mas a gente pode levar esses exemplos a dores em relacionamentos. E é aí que eu vou começar a tocar. É o nosso relacionamento com o próximo. A minha dor é provável sempre vá doer mais que a do meu irmão. Eu estou sentindo ela. Eu sei da minha dor. O outro não sabe. É a minha verdade. E a partir dessa afirmação, a partir desse conceito, eu tenho minha convivência social. Eu acho que não é muito absurdo eu fazer uma pergunta para vocês de forma reflexiva, né? E perguntar para vocês se vocês têm alguma desavença com alguém. E eu tenho certeza que a maioria de vocês vão falar, não tem, mas eu tenho razão, ela pisou no meu pé. Ela falou, não. Ah, minha vizinha só fala mal de mim. Eu vou falar o quê, não? Ah, eu tento praticar ali, mas é difícil. E a gente respalda essas afirmações através das nossas dores. Só que se a gente começar a perceber, se a gente pegar esse trechinho do livro do Discernimento da Ana Teresa Camasmi, é uma grande palestrante, diga-se passagem, ela é ativa. Ela deu uma palestra na Cruzada, que para mim a palestra dela, procurem na internet lá, pessoal, no Google, palestra da Cruzada, Ana Teresa Camasmi, para quem não assistiu. Eu saí daquela palestra, eu sou muito calorento, gente, sou muito calorento. E a gente fez do lado de fora, né, a palestra.
E eu sentei no sol, porque eu tinha que filmar. Eu tinha, igual o Cláudio ali, tinha que filmar, Cláudio. Eu sentei assim, tinha que dar o close dela, filmar. Eu falei, nossa, eu vou queimar nesse sol aqui, eu vou derreter. Gente, eu não derrubei um suor na palestra dela. De tanto que eu chorei. Não tinha gota de suor para mim. Porque ela tocou no assunto de maior dor que eu tenho. Ela foi no âmago. Depois da palestra eu aluguei ela, né? Ela, coitada, ela queria comer, ela tava com fome. Viagem, foi para Campos, voltou. Eu aluguei ela foi um anjo para mim, porque ela me atendeu. Eu fiquei uns 20 minutos conversando com ela ali. E foram poucos, para mim queria ter sido mais, mas ela tinha outras pessoas para atender, mas eu aluguei ela ali. Porque ela trouxe uma reflexão sobre a dor para mim. Especificamente falando sobre dor entre família. Especificamente, no meu caso, sobre dor entre mim e minha mãe. E não é fácil. E naquele momento eu começo a perceber que a minha dor estava cheia de egoísmo. Ela estava cheia de orgulho. E eu respaldava. E dor dói. Quem gosta de ter dor? E eu esqueço de Deus naquele momento. Olha, quer dizer, na trajetória dessa minha dor pessoal. Deus não estava presente na minha vida em nenhum momento dessa dor. Porque eu não quis. Porque eu não olhei a perspectiva, discernir quando estamos sendo convidados a enxergar. Eu não estava pronto, talvez, quando eu falei lá na minha terapia 4 anos atrás, para falar sobre controle. Porque eu não conseguia discernir. Adulto. Estudado, com faculdade, com pós. Não conseguia discernir. De berço espírita. Estou na doutrina desde que eu nasci, desde meus 11 anos. Odiava ir na mocidade, minha avó me obrigava. Odiava. Depois fui trabalhar na mocidade, porque eu comecei a amar. E a nossa vida é assim, né? A nossa vida ela é baseada nos momentos que nós vivemos. E o quanto nós angariamos essa maturidade. O quanto nós paramos para discernir o que a gente está sendo convidado a enxergar. E a minha reflexão da noite começa a tomar forma. Quando a gente fala para olhar para dentro, eu não vou trazer fórmulas para vocês, porque somos seres individuais. Mas a gente vai discutir aqui como. E uma das formas é através, óbvio, é através da doutrina. E se a gente é imagem e semelhança, então por que a gente sofre, né? Ué, a gente é uma imagem e semelhança, por que eu trago esse sofrimento dentro de mim? Por que não, desde o começo, lá nos meus 6 bilhões, lá 6 bilhões de anos atrás, quando eu estava em formação de caráter, de indivíduo, por que não eu não tomei um rumo dentro da lei divina? Pessoal, é proposital a gente ter isso aqui, tá? Esse emaranhado aqui. É para não entender mesmo. Porque se a gente pegar o nosso contexto social, de engenharia social, a gente vai entrar nesse emaranhado aí. Mas dá para ver algumas frases, tá? Dá para ler algumas coisas aí. Vou pegar algumas. Expectativa. Expectativa. É maravilhoso a gente querer ter o controle em cima da expectativa, né? Ah, eu vou me arrumar, a minha noite vai ser assim, vai ser assado. Maravilhoso. É uma forma da gente ter o controle. Da gente se sentir seguro com a nossa noite, com o nosso compromisso. Aí chega no compromisso, não é nada daquilo que a gente imaginava, né? E a gente se frustra. Aí a gente pode ser que comece a sofrer. Depende da intensidade dessa frustração, começa a sofrer. Nunca mais eu vou lá.
Ah, eu não quero saber. Nossa, eu fui lá e ela me tratou daquele jeito, ele me tratou daquele jeito. Não quero mais saber, que se exploda ele. Expectativa. Eu estou sofrendo, é minha dor. E a gente começa a criar desavença. Conflito. Esse é maravilhoso, né? Adoro. Natal. Natal e conflito sinônimo, né? É pleonasmo. É reunir família ter conflito, né? Ah, gostoso. Nossa, mas eu vou ver aquela uma lá. Ah, aquela tia chata. Nossa, aquela tia que fez tal coisa pra mim. Ah, aquele sobrinho, aquele filho capeta daquele menino lá. Conflito. Conflito dentro de um relacionamento. Ah, não fez do jeito que eu quero. A gente nunca discutiu sobre isso, né? Sobre do jeito que eu queria, do jeito que você queria. Imagina, isso aí não acontece no nosso casamento, só no dos outros, né? Conflito. Por quê? Tem um negocinho lá no centro ali. E é uma palavra, inclusive, antiga, que personifica o eu, tá? O ego não é só a parte pejorativa, os psicólogos aí me ajudam. Não é só a parte maléfica, vamos dizer assim, ruim. Sou eu. Eu. Tá? Baseado nas minhas experiências, baseados no meu saber, na minha vontade. Aí eu crio conflito. Porque talvez eu esteja influenciado pelo orgulho, por alguma vaidade, vontade própria, necessidade de controle ou alta importância, né? Talvez eu esteja influenciado por alguns daqueles itens ali. E talvez a outros, né? Eu trouxe alguns, mas pode ser outros. Então a gente aí cria-se dificuldades dentro dos conflitos. E vou pegar mais um pra gente ir pro próximo, tá? Pode ser emoção, né? Medo, insegurança, frustração. Eu vou contar um caso meu para vocês. Olha só que coisa doida. A primeira vez, eu trabalho numa empresa multinacional. A primeira vez, eu estou há 17 anos nessa empresa. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ter uma reunião com a matriz que fica na Suécia. Gente, eu tremi igual vara verde, porque eu ia ter que falar inglês. Tremi igual vara verde, né? Meu Deus, vou falar inglês, eu não vou saber. E eu já tinha feito, 7 anos, 8 anos de escola de inglês. Eu até arriscava alguma coisa, mas não era algo do meu dia a dia, né? Então, isso me deixou muito aflito, muito ansioso. E aí acontece, de fato, a fatídica reunião. Eu não consigo me expressar bem. Para mim, foi um desastre naquela reunião. E o meu chefe, na época, ele me chamou a atenção. Gente, isso criou um trauma em mim. Vocês não têm ideia. Coisa boba. Eu ficava com medo de ter reunião. Eu fui perder isso muito tempo depois. E fui perder isso depois de muito reflexão, muita terapia. Olha, um ato me machucou. Quanto do meu ego não estava lá? Eu tinha que sair bem. É a primeira vez, que se dane a primeira vez. E desculpe a palavra. Eu tinha que sair bem. Quanto do meu ego não estava lá? Que hoje em dia, hoje eu faço com muito mais facilidade, mas sei que eu erro bastante também. E faz parte. E ainda meu ego está lá. Óbvio. Sou gente como a gente. Não é porque estou aqui na frente, né? E aí é engraçado porque se a gente for pensar Jesus, né? Jesus, nosso mestre, quando escolhe os discípulos deles, ele não escolhe o rei, ele não escolhe o super inteligente, ele escolhe o cara que arrancou a orelha do outro, ele escolhe o cara que é o cobrador de impostos, né? Ele escolhe os caras mais regaçados ali da estripe ali dos hebreus, né? Como os 12 apóstolos. E hoje Jesus traz essa proposta também, né? Porque a gente teve Chico, a gente teve o Papa Francisco, pessoas que dá para ver que são iluminadas, são missionários ali, eles trazem uma proposta diferente.
Mas se a gente pegar na maioria esmagadora da casa do Espírito, são pessoas comuns, ou seja, nós. É um tentando ensinar o outro, e isso é legal. E a gente falando, eu tenho erro, eu não sou nenhum perfeito estando aqui, muito pelo contrário, todo palestrante espírita adora começar falando, né? A primeira orelha eu vi é a minha, porque tá prosa na minha boca. E de fato é verdade, porque a hora que a gente está estudando, a gente começa a fazer essas reflexões. É engraçado que Emmanuel, no livro Consolador, ele traz pra gente a nossa própria obsessão. A gente costuma terceirizar o trabalho, né? Isso é maravilhoso também, é outra parte do nosso ego, né? Ah, não é minha culpa, gente. É a culpa do outro, quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal, né? Ah, culpa do meu obsessor, também adoro. Essa desculpa é maravilhosa, principalmente para espírita, né? É o meu obsessor, né? Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar-se se é vítima dessas energias perversoras que, muitas vezes, habitam o coração da criatura, exceguendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui do trabalho, fé, esforço e boa vontade. E eu estou derrubando tudo aqui. Olha esse finalzinho, que legal. Contra estes elementos destruidores faz preciso um novo gênero de prece. Trabalho. Emmanuel diz que o trabalho é uma forma de prece. No trabalho a gente pode esvaziar nossa mente, a gente pode ficar mais aberto a receber ou refletir. A gente vai ter que dar um passo a mais quando a gente se viraliza, né? O vírus é um desses itens que o Emmanuel descreve ali em cima. É trabalho. E trabalho é movimento. Eu costumo falar, né, dentro dos evangelhos de casa, quando a gente está debatendo sobre a doutrina, né, que amor é movimento. Casamento é movimento. Relacionamento com pai e filho, no meu caso, é movimento. Não é parado, não é eu sentar e as coisas acontecerem. Até porque Deus não é assim. Ele nos dá o exemplo, e a gente já falou no começo. Deus é movimento. A lei dele está regindo, está acontecendo a todo momento. Está acontecendo, se não pela nossa ação, está acontecendo pelo pensamento. Emmanuel também fala que pensamento é substantivo. Cria-se forma. Então, trabalho, através do trabalho, conseguir olhar para dentro e olhar, começar a mexer naquela bagunça que é... Vamos combinar, gente, não é legal, óbvio que não. Cansa, é chato, é árduo. Mas a gente não está aqui de férias, a gente sabe. É o esforço e a boa vontade. Emmanuel não pede muito. Boa vontade. Boa vontade é respaldado e sabendo que nós somos suportados. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Bom, algumas formas para a gente começar a olhar para dentro e começar a identificar esse controle que a gente gosta de ter sobre as coisas. Esse controle que nos permite ter maus relacionamentos. Esse controle que, às vezes, eu nem sabia que eu queria ter o controle. Porque, veja bem, se alguém briga com vocês, e às vezes você é pacifista, não quero brigar, aí você fica se esforçando para a pessoa parar de ficar brava, também é uma forma de controle. Eu aprendi isso, inclusive. É uma forma de controle, porque eu queria controlar, eu queria que as coisas ficassem bem. Por causa do que eu quero que fique bem. Porque eu quero evitar conflito. Mas às vezes bravejar é importante para outra pessoa. É uma forma dela colocar para fora aquilo que está dentro segurando. E eu aprendi isso. Eu aprendi que eu tentava controlar apaziguando a situação. E quando você começa a refletir em cima dessa ação que a gente faz para tentar obedecer ao nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, a gente começa a perceber, gente, como a gente quer tirar o controle de Deus, como a gente quer ter o controle das coisas. A gente chega até o momento
coloco a reflexão para vocês. Será que a gente não quer substituir Deus por nós ao redor da nossa vida? Porque tem coisa que não dá. Não dá. E eu aprendi isso na dor, gente. Quer dizer, continuo aprendendo. Por isso que eu trouxe essa reflexão, porque eu abri o olho para isso, e isso está me libertando de muita coisa. Está me libertando de situações onde eu olhava, às vezes até acontecendo com meu filho, eu falava, isso é um absurdo. Se eu conto para vocês, vocês vão ficar pasmos. De acordo com a minha dor, a minha verdade. Eu não sei a verdade do outro. Então, quando eu começo a pensar que eu não quero mais ter o controle, eu começo a ficar mais leve. Eu começo a aprender onde começa o controle, onde termina o controle, onde eu posso ter controle também. E esse autoconhecimento é divisor de águas para as nossas atitudes diárias, para os nossos relacionamentos interpessoais. Eu não vou mudar minha mãe. E não estou falando aqui que ela é vilã, porque eu não contei história para vocês. Eu posso ser o vilã. Para mim eu não sou, mas com certeza eu tenho obviamente eu tenho minha parcela de culpa no meu relacionamento. E quando a gente faz terapia, a gente tem um autoconhecimento e a gente tem a doutrina, a gente começa a enxergar um pouco mais. A gente começa a sair do marasmo aí que o Emmanuel fala há pouco. A boa vontade traz isso. A boa vontade, ela desperta a gente. Questão 919 do Livro dos Espíritos. A segunda, a 919, eu não vou ler por inteiro, mas recomendo a leitura. Qual é o meio prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Kardec pergunta. E Sócrates responde, tá? Na verdade, não é Sócrates que responde. A espiritualidade parafraseia Sócrates. Um sábio da antiguidade lhes disse, conhece-te a ti mesmo. E ele continua na 919A, né? Aí é Santo Agostinho, desta vez é Santo Agostinho falando. E ao fim de cada dia eu interrogava a minha consciência. Isso bastante palestrantes traz essa reflexão. E ela é poderosa, gente. Eu venho lembrar. É engraçado que na segunda parte, porque é uma leitura enorme, é uma resposta enorme de Santo Agostinho. Recomendo a leitura inteira, tá? Ele coloca ali, ó. Mas todos, eu vou ler os negritos aqui, mas todos têm um meio de controle que não poderá enganá-los. Olha, ele coloca a palavra controle ali, ele começa a alertar. Quando a gente começa a estudar sobre o caso, a gente começa a encontrar no meio da doutrina essas nuances, essa pegada. É interessante, né? Na verdade, não só essa, qualquer uma que a gente estude, a doutrina vai estar lá falando, óbvio, né? Não negligenciem a opinião dos seus inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar. A verdade, geralmente, Deus os coloca do seu lado como um espelho. E olha que interessante, as nossas desavenças, nada mais é que um motor. O Evangelho fala isso também, né? Nada mais é que um motor para a nossa melhora. É um motor que faz a gente refletir. E o nosso inimigo não vai ter papada na língua, não vou falar disso porque tem dó dele, ele vai mandar na lata. Aí o nosso ego não deixa ouvir, óbvio. A gente ouve por uma orelha e solta pela outra. Não, mas é assim, aí quer responder. Na verdade, o cérebro ele vai começar a trabalhar para querer responder. E se a gente nutrir aquilo que o nosso inimigo, nossa desavença, chamem como quiser, falou, né? Eu acho que vai ter coisa interessante aí sobre nós. Eu acho que a gente pode ter oportunidade de perceber algo sobre nós. E por fim ele fala, explore portanto a sua consciência, a fim de espiar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Eu também trouxe essa citação de Platão que eu adoro, essa questão 1009 do Livro dos Espíritos. Ele fala sobre o sofrimento. É gigantesca, essa tem pelo menos umas 6 páginas, se eu não me engano, tá? Mas eu trouxe, e se eu não me engano, são 6 espíritos que respondem essa pergunta. Uma delas é Platão.
né? E Platão coloca lá no final, humanidade, humanidade, lá no finalzinho. Não mergulhe mais no seu melancólico olhar nas profundezas da terra buscando os castigos. Chore, espere, espie, refugie-se no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Então temos a nossa dor, temos a nossa aflição, a gente às vezes replica isso para o outro, quer o teu controle no outro, enfim, tudo que eu estou falando aqui, né? Mas a ideia que Platão traz para a gente nesse finalzinho, inclusive ele não está falando para a gente não sentir a dor. Ele não fala aqui. Ele está falando muito pelo contrário, chora. Porque é o processo educativo, já falamos há pouco. Mas espia, presta atenção, refugia. Esse refugiar é a gente refletir. Refugia e depois ele fala, né? Refugia no pensamento de um Deus infinitamente bom e justo. É a questão, né? Quem está no controle. Ah, eu tenho a minha dor, eu sofro com a minha dor. Eu levo para o outro a minha dor, eu brigo com o outro com a minha dor, por causa da minha dor, por causa da minha verdade, por causa do meu ego, por causa do meu orgulho. Eu estou usando dor aqui, mas pode ser qualquer um deles. E por aí vai. Porque é a minha perspectiva, é a minha verdade, é o meu controle. E a ideia da fala de hoje é que toda vez, ou pelo menos a maioria, ou pelo menos a minoria, ou pelo menos uma vez, a gente conseguir colocar essa reflexão dentro de alguma discussão, dentro de uma conversa de casal falando de outra pessoa. Ah, porque a outra pessoa pisou no meu calo. A gente começa dentro de um processo libertador. Ali no Salmo 37, né, versículo 5, a gente tem que entrega o teu caminho ao Senhor e confiar nele. E mais ele fará. É a providência divina. A gente sempre vai estar respaldado pela providência divina. Esses dias a gente foi começar, eu participo na cruzada, quarta-feira, né, no evangelho lá. Lá eu faço o papel, Cláudio, eu fico filmando lá. E o Cirilo, que é o dirigente, ele com a Rosana, ele sempre dá os recadinhos no começo, né? E ele trouxe uma frase que ficou maravilhosa, né? Não sabe o que fazer? Ore. Nossa, eu adorei aquilo, gente. Foi tão simples. Aquilo me levou... Eu levei... Claro que o estudo foi maravilhoso, mas eu saí do centro com aquela frase na cabeça. Porque, é claro, é normal muitas vezes a gente não saber o que fazer. Ah, e sabe o que fazer? Ore. E o Cirilo, naquela alegria dele, para quem conhece ele, é maravilhoso, né? Ele trazendo isso. Isso ficou tão na minha cabeça. É saber que Deus está no controle. E eu não quero mais tomar o lugar dele. Eu quero saber, sim, a hora que eu tenho que falar, a hora que eu tenho que me colocar. Não estou dizendo aqui para a gente sentar e apanhar da vida de uma forma subjugado. Mas eu acho que a gente amadureceu muito a nossa ideia de ego ao longo do tempo. E é bom a gente aprender a dar uns 2 passos para trás. Para que a gente volte naquele centro, o centro que eu digo dentro das leis de Deus, e a gente consiga seguir um caminho interessante. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou trazer uma citação desse livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tiago já teve uma oportunidade de trazer a explicação desse livro, que é maravilhoso. E esse livro faz a gente entender muita coisa, assim como muitos livros espíritas, mas eu quero trazer o destaque sobre o controle. Gente, as nossas desavenças interpessoais, vamos falar agora como brasileiros, né? A gente vive num país, obviamente eu não vou falar de política aqui, mas é polarizado, de briga, de viés, de ideias, que a minha ideia é absoluta. E eu vou trazer um exemplo, depois quem quiser essa apresentação, o Thiago vai mandar, eu tô dando o trabalho para você, Thiago. Ele já fez assim, para depois ler, enfim, é um trechinho aqui do capítulo 5. Mas eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu estava na Unimed
esperando. A minha esposa estava com sinusite, primeira foi ela, passou para mim. Culpa dela, tá vendo? Eu não tenho controle dessas coisas. Eu estava lá, no estacionamento da Unimed, deveria ter levado um livro, seria muito mais produtivo. Eu não sou muito de ficar em rede social, gente. Não gosto muito, mas estava lá, passando rede social lá. E aí eu vi uma fala de um rapaz jovem espírita, né? Ele estava falando o seguinte: o espiritismo vai acabar. Porque as casas, espírita, tá? As casas estão envelhecendo e as pessoas de mais idades não treinam os menores. Eu não vejo mais mesa mediúnica nas casas, não tem mais as cartas nas casas, e eu acho que o espiritismo vai acabar e está muito ultrapassado. É da mesma turma que fala, né? Kardec é racista e tudo mais. Estou trazendo um tema polêmico aqui mesmo. Quero provocar. Ele é da... né, não, enfim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. Me veio um negócio... Não, eu preciso responder, vou fazer textão. Eu nunca tenho costume de responder nada na internet, porque a internet, né, gente, é o esgoto das opiniões, né? É o esgoto das opiniões. Ali a pessoa mostra o verdadeiro coração que tem ali. O coração tá cheio, a boca fala, né? Nesse caso, o dedo escreve. Eu falei, pronto, eu vou fazer textão agora. Não admito essa fala. Como assim as casas espíritas estão acabando e tudo mais? Aí eu fiz um textão. Escrevi, ficou lindo. Mandei até pra minha esposa lá, que tava lá tomando soro. Ela falou, nossa, não sei o quê. Aí tá, ela me mandou um outro vídeo lá de um cachorrinho sendo resgatado, era alguma coisa assim. Aí aquilo me deixou tão tocado, eu fiquei tão emocionado com aquele vídeo do cachorrinho. Gente, depois que eu assisti o vídeo do cachorrinho, eu fui lá, voltei no meu post, eu apaguei o post. Por que eu vou querer discutir? Agora eu vou contar uma coisa pra vocês, a minha reflexão. Falando de controle. Vocês já pararam pra pensar? Ok, pode ser que as casas espíritas estão tendo menos médios jovens. Mas vocês já pararam para pensar que essa é proposital da espiritualidade? A gente está sendo soberbo demais para achar que eu que sei o que é melhor para a casa espírita? A gente não fala na prece aqui que a casa não tem um mentor, que a casa não tem uma pessoa, né, o mentor que rege, com certeza um mentor com mais saber. E vou um pouco mais. Jesus. Eu quero competir com Jesus, falar o que é bom para a casa espírita ou não? Já pararam para pensar que hoje a casa espírita é para a gente refletir o que está dentro, não para fora? Eu quero dar lição de moral ao espírito, sem que eu não estou preparado? Já pararam para pensar e refletir sobre isso? Eu entendo que a gente chega numa maturidade hoje de casa espírita, que a gente tem que olhar para dentro. Tem que ouvir evangelho, porque a gente começa a despertar. Não que eu vou sentar numa mesa mediúnica e vou começar a falar para a espiritualidade o que ela tem que fazer, ou resgatar espíritos. Eu acho que é prepotência demais. E quando houver o caso de ter uma mesa mediúnica, isso vai ser editado pela espiritualidade. Ah, o Thiago está sendo preparado, estou fazendo o curso dos médios, estou sendo preparado para sentar lá. Se eu não tiver lá, outro vai ocupar meu lugar. E é isso que esse livro fala. Ismael chega para Jesus e fala, Senhor, a gente preparou com tanto amor a terra de Santa Cruz para receber os enfermos. Ismael chora. E aí é lindo essa descrição, né? Ele sente aquele poder, aquele abraço de Jesus de forma kármica espiritual. E Jesus fala, ô meu querido, né? De forma geral. Coloca lá os escravos. Ah, mas os escravos estão sofrendo tanto na mão dos portugueses, que outrora sofreram pelos franceses, agora eles estão querendo escravizar os índios. Estão escravizando os africanos que o Senhor pediu para mandar para lá. E aí Jesus pede para continuar mandando para cá, como reencarnação, aqueles europeus, que outrora foram os inquisidores. Né? Só para a gente ter um highlight da Inquisição, né? Só para lembrar o que era a Inquisição. Inquisição era aqueles que, quando a fé católica acima de tudo, a minha fé é a verdade única, exclusiva, e se você não concordar, você é herege e você vai morrer. Tá? Basicamente é isso.
Não vou discorrer tanto nessa parte da Inquisição ali. Aí ele manda essas pessoas para cá. E eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu sou esse cara aqui, ó. A minha mãe é esse cara aqui. A minha esposa é esse cara aqui. Você é esse cara aqui. Brasil é um hospital. Como é que a gente quer dar lição de moral no amiguinho que tá na cama do lado, com a nossa verdade, com o nosso controle, se a gente tá no hospital? Tá aqui. Como é que a gente quer sabedoria no hospital? Tem. Deus é tão bom que ele manda os emissários. Todos nós temos anjo da guarda. E eu estou indo para o final da nossa conversa. Todos nós temos anjo da guarda, sem exceção. Nós temos intuição. A lei divina está impressa em nós. Porque estamos em fase de recuperação. Então, quando eu paro meu lindo tempo para ler um livro desse e refletir sobre, eu sou uma pessoa controladora. Eu estou tomando soro. Eu estou refletindo em cima do que eu sou. Respaldado e resguardado por Cristo, por Deus e pelo meu anjo da guarda, que tem nome, Bob. Falo com ele desde pequeno, eu ouço ele. A minha esposa perguntou: Tiago, como é que você sabe quando é seu anjo da guarda que está falando e quando não é você? A resposta é simples: quando ele tem ideias boas. Quando são coisas estúpidas, sou eu pensando. Né? Óbvio. Aí é fácil discernir. Nós estamos num grande hospital. Né? E a evolução é lei divina. Lá no finalzinho. Somos a criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós e os seus filhos. É lei. Lei. Então tenha paciência. Tenta ter menos controle, né? Reflita, faça terapia. Segunda-feira maravilhoso. Chore. Erre. Esperneia. Saiba que o amiguinho do lado, a mãe, o pai, o tio, o irmão, seja lá quem for, também está em recuperação, então não espere nada miraculoso, né? Tome passe e ore. Muito bom, é exatamente. É isso, pessoal. Boa noite, a gente vai para a segunda parte agora.